Meu nome é Rafael Chucuru Cariri. Eu me identifico assim porque eu pertenço à nação Chucuru Cariri. Como dá para ver, eu sou indígena. Eu tenho atuado nos últimos anos, na verdade, eu tenho sempre atuado, né, com as questões mais relevantes em termos de educação escolar indígena. Eu costumo dizer que essa minha atuação ela é ancestral, assim, né? Eu sou filho de uma funcionária pública, educadora, alfabetizadora da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, né? Então, desde muito novo, eu estou sempre acostumado a estar desbravando e andando e conhecendo aldeias indígenas muito relacionadas à questão da educação, né? Então, o tempo todo eu estava em relação com o movimento indígena, professores, estudantes, pajés, tuxauas, caciques, enfim, sempre nessa dupla relação aí, ética e política. Assim, ética porque é fundamental a gente discutir as temáticas dos direitos indígenas num país tão desigual como o Brasil, e política porque essa discussão ela tem que ser feita por meio de ações públicas, por meio de ações também da sociedade civil. Então, quando em 2005 começaram a ter as ações afirmativas de forma mais forte aqui, coincidiu com o meu período de formação no ensino médio e ir para a universidade, começaram essas primeiras ações afirmativas, resultaram nos primeiros indígenas entrando dentro da Universidade Federal da Bahia, né? Logo em seguida, foi um privilégio participar desse primeiro grupo que entrou e que se formou, grupo de advogados, grupo de linguistas, antropólogos, enfim, que tem atuado muito fortemente com suas respectivas aldeias. Para mim foi um privilégio e eu não tive muita dúvida de me encaminhar para a área de ciências sociais ali, né? Principalmente tentando entender um pouco como é que funcionava essa relação dos povos indígenas com o Estado, como garantir políticas públicas, como executá-las. Então, eu comecei na área de ciências sociais, fui me especializando mais na área de ciência política, sempre com essa, digamos, tripla atuação, assim, de buscar entender o Estado enquanto pesquisador, enquanto militante do movimento indígena e atualmente na carreira de analista de políticas sociais enquanto servidor público também. Eu entrei, se eu não me engano, na segunda turma de 2014 e também tive o privilégio de entrar no Ministério da Educação, assim, que já estava muito relacionado com as coisas que eu pesquisava, com o que eu pensava, com o que eu atuava no meu dia a dia. E lá dentro do MEC, eu atuei dentro da SECADI, que era a secretaria responsável pela diversidade, assim. E para mim foi um privilégio, um aprendizado enorme estar ali dentro, como analista, como indígena, podendo contribuir para essa causa aí que, como eu disse, vinha desde muito antes, assim, né? Quase ancestral na minha vida. As políticas de educação, elas são essenciais, assim, como eu falei, né? Eu digo essa dupla que há ali, de uma questão ética e de uma questão política, né? É um processo muito recente de escolarização no Brasil, infelizmente, para as populações indígenas, para a população brasileira em geral também. A gente tem esse marco da Constituição de 88, da gente universalizar o acesso, e estamos lutando aí ainda pela permanência e pelo sucesso, né? E para os povos indígenas, ele tem essa questão ética da gente entender melhor a sociedade brasileira com a qual a gente convive, da qual a gente também faz parte, da gente conseguir também usar o instrumento da escola como um local que seja nosso, então as nossas pedagogias, as nossas línguas, o nosso jeito de ver o mundo também ser apresentado ali, não ser só um instrumento alienígena de fora, que infelizmente muitas vezes no país vem com uma visão ideológica, uma visão preconceituosa sobre nós mesmos. Então esse contrassenso da escola ser uma peça importante para a nossa emancipação, para o nosso empoderamento, mas ao mesmo tempo também ser um instrumento muitas vezes de dominação que é utilizado para infelizmente, menosprezar os conhecimentos, os saberes indígenas. Então, é uma luta constante que a gente tem para diminuir essa desigualdade que a gente tem do Brasil entre a população indígena e a população não indígena, em termos, não só a política de educação, mas os direitos, né? A gente tem visto muito esses ataques, o direito à terra, o direito à saúde, nesse momento da pandemia que a gente vive, o direito a uma boa vida, a um bem viver, como a gente costuma nos referir mais na questão indígena. É interessante na questão indígena como você consegue fazer essa união aí, né? Você não consegue falar de educação sem falar de terra, você não consegue falar de terra sem falar do corpo, sem falar do bem viver, sem falar de saúde. Então, tem muito entrelaçamento aí que a gente atua. E eu tive esse privilégio de atuar dentro da CECADI como analista. Assim, eu acho que a carreira de analista de políticas sociais é uma das coisas mais revolucionárias feitas na última década no serviço público, porque você criar uma burocracia especializada, regular,
para atuar junto a políticas sociais num país de desigualdades absurdas como é o Brasil, é essencial para a gente resolver essa problemática que a gente tem. É uma pena até que o sistema político não veja dessa forma essa carreira em termos de valorização, e eu não digo especificamente da carreira, mas da temática das políticas sociais, porque elas não só são a solução para a gente, enfim, diminuir a desigualdade histórica, como também são a solução para a problemática pandêmica que a gente vive atualmente, né? Eu nem preciso de me gastar muito em exemplos, mas o mundo todo está reforçando a ação estatal, está reforçando as estruturas de bem-estar social, de cuidado com a população em termos de saúde, de assistência, e a gente está discutindo no Brasil questões como reforma administrativa, diminuição do Estado, é não só anacrônico como perverso, assim, porque é essencial estar falando de política social, do desenvolvimento dessa política nesse momento, e para isso a gente precisa de servidores públicos. Sentia muito isso nas reuniões, nos locais de execução da política, que muitas vezes o fato de ser indígena trazia uma compreensão que auxiliava assim a você executar melhor, você avaliar melhor. Então, poderia dar uma série de exemplos, mas muitas vezes uma coisa básica assim, defender uma língua indígena dentro de uma escola era algo às vezes surreal de estar discutindo isso dentro do ministério, mas era algo que eu tinha que defender assim, porque muitas vezes a pessoa não tinha compreensão que no Brasil a gente fala muito mais do que o português, e municípios que falam 16, 15 línguas, mais de 170 línguas só dentro das escolas indígenas. Então, a importância de ser uma TPS indígena vem muito disso, assim, de poder aliar a relevância de uma carreira voltada para as políticas sociais com esse olhar indígena, para as populações indígenas e também para as populações não indígenas entenderem melhor como são as vidas, como se vive dentro da aldeia. Em diferentes momentos históricos do país, nós percebemos que há muita produção escrita de cartas das populações indígenas. Assim. Isso nos fascinou, não só pela temática em si, né, a escrita de cartas, ainda contemporaneamente, é algo interessantíssimo, mas o conteúdo, a poética, a estética, a luta política presente dessas cartas é interessantíssimo. Assim. Você tem desde as primeiras cartas dos Índios Camarões, no século XVII, até cartas que marcaram muito a contemporaneidade no Brasil, como a Carta dos Guarani Kaiowá, em 2014, sobre o suicídio coletivo devido à pressão enorme que eles estavam sofrendo naquele momento, a Carta da Sônia Guajajara, lançando a sua pré-candidatura como candidata a vice-presidente, que é um feito histórico no país. Então, são cartas que a gente vem coletando, analisando, e a gente tem como resultado assim desse levantamento que nós temos feito, nós vamos lançar um site chamado Cartas Indígenas ao Brasil, que as pessoas vão poder ali pesquisar, vão poder os professores utilizar como material didático, que é a autoria indígena ali falando sobre si, falando sobre a sua relação com o Brasil, com a sociedade brasileira, falando sua relação com o mundo, assim, de uma forma muito bonita, porque é de uma forma estética, há elementos artísticos, é de uma forma poética, a escrita da carta ela envolve toda uma autoria coletiva, que perpassa também por autorias individuais, mas é um formato, é uma cosmovisão indígena de falar sobre as questões que se vivem, e uma questão muito política, assim, porque você tem um relato histórico dessas populações, sobre o que elas vivem, sobre como elas veem as grandes questões do Brasil, de desenvolvimento, questões econômicas, de políticas públicas, de representatividade, está tudo ali. Então, é um projeto bem bacana, porque ele mostra esse olhar indígena e essa relação do Brasil com os índios. Não é à toa que a gente seleciona muito mais as cartas para o Brasil, né? Então, são povos escrevendo para aquilo que eles acreditam representar o Brasil, como presidentes, como grandes personalidades, ou diretamente mesmo chamando a sociedade brasileira, no final, para uma conversa. Assim. Um dos resultados que a gente tem também para esse projeto é uma coletânea chamada Cartas para o Bem Viver, que vai ser lançada na forma de livro, na qual você tem povos indígenas, indivíduos indígenas, filósofos, escritores, artistas, ativistas, enfim, servidores públicos, uma quantidade bem diversa de autores falando do que eles chamam de urgência do bem viver nesse momento, né? Infelizmente, nós temos vivido para as questões indígenas, não só para as questões indígenas, mas para as questões humanitárias, quando nós vemos essa problemática terrível que é a pandemia,
muitas vezes um retrocesso no cuidado, no autocuidado, no cuidado de si, também no cuidado coletivo. Esses autores, tanto nas cartas que nós estamos lançando pelo site, quanto no livro das Cartas para o Bem Viver, esses autores estão pensando justamente como falar de um bem viver, como falar de uma boa vida num momento que aparentemente a vida é tão difícil. E a mensagem no final é uma mensagem muito interessante, assim, porque é uma mensagem de que pode-se sim praticar e viver esse bem viver no meio do caos que a gente vive. Você tem uma série ali de relatos sobre como essas pessoas estão se organizando, como essas pessoas estão segurando a barra e como elas estão pensando esse bem viver, e um relato final assim muito bonito, porque no final os autores têm uma coisa em comum, assim, entre indígenas e não indígenas, quer dizer que a vida ela encontra um meio, assim. Então, por mais que nós estejamos muitas vezes, infelizmente, até com nossas lideranças políticas pleiteando uma política de morte, uma política do não cuidado, você tem esses autores, essas pessoas indígenas e não indígenas dizendo, não, a gente defende uma política de vida. E como a vida ela encontra um jeito, nós com certeza vamos sair vencedores, assim, mesmo que nesse momento, aparentemente, não.